Muito bem, pessoal, voltamos com mais um programa. A gente está falando sobre política e no primeiro programa a gente falou um pouquinho sobre questões de política e poder, as diferenças e o que é a política e o poder, o que é a cultura e o que é o sistema. E nesse segundo momento aqui a gente quer trabalhar na questão, professor Sérgio Saturnino, que deixamos em aberto. Exato. No outro programa, né? Nós falaríamos agora sobre... Agora vamos falar sobre a ideia do parlamento, legislatura e poder executivo, né? Isso. O que essa confusão danada que a gente faz. O executivo executa, o legislativo legisla e não é bem assim na vida real. Não, a gente não consegue fazer isso com tranquilidade. Então, professor, como é que seria, para o pessoal que está nos acompanhando entender? O executivo executa e o legislativo legisla. Vamos lá para a filosofia política, que é simples. Filosofia não é coisa de outro mundo. É coisa do nosso mundo. Parece ser. Hora. Não, mas esse é só um pouco de medo, de receio sobre algo estranho. Como eu tenho medo da filosofia e sociologia, o senhor tem medo das câmeras? Uma relação mais ou menos assim. Mais ou menos assim, me causa pavor. Diria o poeta, cada um no seu quadrado. Tremor. Da sua dor. Mas por isso que a gente está aqui, para fazer essa parte da filosofia, sociologia e a comunicação. Filosofia é coisa de toda hora, todo tempo. O que você imagina sobre o mundo é um filosofar, é um pensar sobre. Filosofia, para todas as pessoas que se chamam Sofia, amigo do saber, amigo do conhecimento. Filiação, Sofia, conhecimento, saber. Então os filósofos são esses filhos do saber, eles não são pai, são filhotes dele. Pois bem, nessa condição toda que nós temos, parece o ideal seria, e em alguns países conseguem com certa facilidade, que o legislador fizesse leis, e leis significa planejamento futuro. Mais ou menos a lei da atração das massas, quando você solta uma coisa, ela cai, ali o centro da Terra puxando. Isso aqui tem uma lei de operação, uma lei natural, né? Da natureza, ela opera isso, e isso se repete o tempo todo, ou seja, isso organiza o processo, isso organiza as formas de relacionamento. É isso que um parlamentar deveria fazer, criar leis para estabilizar os relacionamentos. Portanto, leis que durem 70, 100 anos, que sejam leis de planejamento. A função principal de um vereador, de um deputado estadual, federal, é exatamente essa. Não é fiscalizar o governo, o gestor. Existem milhares, muitos, intensos mecanismos e instituições para isso, Ministério Público, Justiça, observatórios sociais, tem de tudo. E também os parlamentares podem fazer isso, mas não é a função principal. Tampouco é fazer emendas, até porque nós somos parlamentaristas, né? Mas... Emendas, recursos de emendas parlamentares. Mas a gente é um presidencialismo? Pois então, nós criamos uma Constituição de caráter parlamentarista, e a hora que for fazer uma consulta pública, a população venceu o presidencialismo. Tivemos que juntar isso. É mais ou menos um cachorro com cabeça de gato. Então foi feita uma formação meio confusa, não natural. Foi feita uma proposta para votar, ganhar a eleição, mas não é o que é. Não é o que é. Exatamente isso. A partir de lá nós tivemos que fazer uma certa gestão desse gato com cabeça de cachorro, desse cachorro com cabeça de gato. Sim. Então nós fomos criando esses mecanismos o tempo todo. Nós conseguimos estabilidade política e econômica, o plano real, e depois reeleição e as leis de vigilância, de fiscalização, controle sobre o sistema político. Isso foi muito importante, lei de responsabilidade fiscal sobretudo. Conseguimos essas duas estabilidades e aí conseguimos fazer então um movimento em torno de desenvolvimento. Fizemos muitos planos de desenvolvimento. Depois, quando essas coisas não começaram a dar certo, nós caímos na nossa própria realidade, de país de terceiro mundo, do ponto de vista da cultura política. O que nós teríamos que fazer é, o parlamentar faz leis para estabilizar as relações, criar regras constantes, regularidades comportamentais, e o executivo executa essas leis. Então a função dele seria fazer os investimentos necessários naquilo que está adequado para o planejamento votado no parlamento.
resolvido a nossa vida, seria simples, né? Mas não, nós não conseguimos fazer isso. O parlamentar, ele faz emendas, ele usa de orçamento público para fazer emendas de executivo, usar o orçamento, que seria um papel exclusivamente do executivo no presidencialismo. E o presidencialista precisa fazer uma coalizão, como se fosse parlamentarista. Ele precisa ir ao Congresso, fazer uma coalizão, portanto, estabelecer relações institucionais de legitimidade para depois fazer aplicar as suas decisões de Congresso, junto com o presidente ou seus representantes. Uhum. Nós não conseguimos fazer bem essas coisas, né? Então, nós temos muitas dificuldades institucionais para entender isso. Na questão essa, poderia ser, como nós tratamos no primeiro programa, a política, o poder, o sistema e a cultura. Isso. O sistema seria a parte que funcionaria lá, como a gente falou, teria que ser. Mas é o trânsito. O sistema é o trânsito. A cultura é como você dirige o seu carro no trânsito. Então, a nossa cultura fez o nosso presidencialismo, um parlamentarismo que virou essa questão do executivo, legislar, legislativo, executar. Um semipresidencialismo, semi-parlamentarismo, só diz o que não é, mas não diz o que é. Uhum. Então cria uma grande confusão disso. Ou a gente se torna parlamentarista de vez e trabalha no sistema parlamentarista, ou presidencialista de vez e trabalha nesse sistema. O problema são as nossas relações com o poder. Nós acreditamos que o poder pertence a alguém, né? Eu sou o prefeito, eu mando em tudo. O prefeito, na verdade, é o primeiro grande servidor da população. Deveria ser. Ele não é nenhum astro. Ele não é nenhum personagem. Não é um deus, né? Não. Ao contrário. Deveria ser o súdito. O súdito. Ele precisa ter fé na população, e não o contrário. Não é a população que precisa ter fé nele. A gente faz essas inversões. Então nós construímos as relações de poder como se pertencesse a alguém. Chamamos isso de patrimonialismo. Como fosse um patrimônio. Eu comprei uma casa. Eu sou o prefeito. Mais ou menos assim. A prefeitura me pertence. Eu estou aqui, é meu. É meu. Então eu tenho os cargos comissionados, são vários, vastos, né? Eu tenho as relações de poder, que eu vou estabelecer o meu desejo, ao invés de estabelecer interesses coletivos. Vou traduzir os interesses coletivos nos interesses pessoais, ou particulares, ou individuais. E aí eu digo, esse é o interesse coletivo, sendo exatamente o meu plano. Isso vai afastando as pessoas da política, e parece que a política é coisa ruim. Não, a política não é coisa ruim e não é coisa boa. A política é uma forma de gestão do poder, né, que está sempre fugindo da gente. O poder é uma relação. Né? Eu só posso ter poder quando o outro existir. Se todas as pessoas do mundo morrerem e eu ficar, eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho como exercê-lo, porque ele é um exercício. Sim. Né? É o meu sobre alguém. Sim, uma relação de hierarquia. É uma relação de disposição estrutural. Né? E até a gente estava comentando, né, professora, essa questão de estar, terminou o mandato, assina o papel, não sou mais, e no dia seguinte não é nada mais mesmo, né? Para muitos até então era idolatrado, não é mais, acabou-se. Nós pensamos, Sim. Nós súditos desse reinado, tratamos os governantes como reis. Nós falamos a cultura e o sistema. A cultura nossa é essa. A nossa cultura, parece que as regras são essas, que é assim que deve ser. Nossas raízes estão fortalecidas nesse terreno e acreditamos que seja assim mesmo. Só que a gente pode pensar diferente. É difícil pensar diferente quando suas raízes estão trincadas ou entrelaçadas naquele terreno, e aquele terreno lhe comprime o tempo todo como isso é verdade, não precisa pensar de outra maneira. Você pode pensar de outra maneira e deve pensar de forma diferente a você mesmo e as coisas que lhe rodeiam. Então, quando a gente fica prisioneiro disso, a gente se transforma exatamente naquilo. Então, tudo que você forma sobre ideia do mundo lhe diz quem você é. E nós somos assim. Então nós acreditamos que o prefeito, o governador e o presidente são, de certa forma, reis, e nós somos súditos. Seria o contrário. Do ponto de vista democrático, seria o contrário. Sim. Mas do ponto de vista da cultura política, nós não conseguimos fazer o contrário. O sistema e a Você cultura. só é importante, eu só sou importante, qualquer pessoa que está nos ouvindo ou vendo agora, só é importante na política quando a gente chama do tempo da política, que é o tempo que o eleitor tem o voto para votar. Que seria, no caso, nessa época que estamos. Mais ou menos nessa época. Vai se
vai se tornar mais intensivo no período das eleições formais, no período do processo eleitoral formal. Mas até o momento que você vota. Depois que você vota, parece que tem uma descarga, você tira um certo peso de poder das suas costas. Eu não decido mais, já decidi. Não posso mais decidir. E para muitos é um alívio. E não deveria ser? Não, deveria ser o eleitor. O eleitor, depois de eleger alguém, deveria perseguir esse alguém eleito para lhe servir. Mas não. Então, o candidato diz o seguinte: eu vim aqui na sua casa pedir seu voto. Humildemente estou aqui, vim pedir. É o único momento que ele pede alguma coisa para o eleitor. Enquanto eleitor, depois que ele vota, ele não é mais eleitor. E deixar claro, né, professor? Isso nível geral. Geral, falando da nossa cultura política. Né? Cultura política. É uma interpretação sobre o nosso comportamento. Nós somos responsáveis por isso. Cada um de nós e nós como conjunto. E aí levamos isso. Depois de eleito, o cara diz: o eleito não vai mais na sua casa, né? Ele só diz o seguinte: passa lá no meu gabinete. O gabinete não é dele. Vem lá tomar um cafezinho comigo no meu gabinete, né? Não, devia continuar o processo. Ele devia continuar indo nas casas, perguntando para as pessoas se ele está fazendo certo para merecer novamente o voto. Não passa lá no meu gabinete. Agora, nós invertemos a situação. De eleitor, eu passo a ser um pedinte. Vim aqui te pedir alguma coisa. Isso também é patrimonialismo. Eu vou lá requerer algo que é coletivo como privado. Então, eu reproduzo aquela cultura, aqueles valores. Então é muito difícil chegar a um senso democrático, a um comportamento democrático, a um pensamento democrático, a um sentimento democrático, a um agir democrático. É muito difícil você criar um sistema democrático dessa cultura. Quão difícil é tão fácil falar a palavra democracia, mas quanto difícil é fazê-lo? Não é que seja difícil, nós precisamos... Na nossa cultura, nós precisamos, então, pensar o que nós estamos fazendo, pensar o que já fizemos, para depois mudar a nossa trajetória. E isso serve como psicologia social, certo? Quando você vai ao terapeuta, o que ele lhe diz? Ele não dá uma resposta, ele lhe faz perguntas. Só você pode lhe dar as respostas, e as respostas são revisões das suas condutas. Esse é o mecanismo. Quando você se revê, você muda. Quando você revê o seu comportamento em termos de cultura política, é que você pode mudar. Mas enquanto nós preservarmos isso, pedindo coisas, deixando de ser cidadão depois, a gente é eleitor, não é cidadão. Né? Depois já é ninguém. Sim. Depois você é um pedinte. Né? Uma espécie de miserável político que vai pedir alguma coisa. Tanto que eu não vou lá conversar, vou lá pedir. Pedir. Não. Você vai lá exercer o seu direito de cidadão. Mas você não é visto assim. E não podendo ser farinha pouco meu pirão, primeiro. Porque não é pedir para mim, pedir como o senhor falou, pedir no geral, não é só o que a gente vai fazer. Mas ninguém pede no geral, em particular, em sistema particular, pois numa sala com a porta fechada. Isso quer dizer, não, teria que ser o correto o coletivo. Mas se eu vou até um gabinete é para pedir alguma coisa, geralmente, não posso ser também 100% isso. Pode ter até feito coletivo, mas o interesse é privado. Privado. Quanta coisa para a gente tentar explicar e descobrir na produção. Mas eu acho que a gente avançou bem nessa parte da cultura política, de como nós precisamos, para fazer democracia, rever o comportamento. É igual terapia. Ela é muito, mas muito importante. Ninguém faz terapia porque está doente. Faz terapia para melhorar, para se transformar, para mudar, para se rever. Só assim a gente pode dar um passo adiante. Senão, estamos presos no tempo da formação das nossas raízes. Com certeza. E, claro, o programa que a gente está construindo aqui, né, professor Sérgio, cada dia a dia, né, justamente trazer essa parte da cultura, essa conversa, esclarecer. A gente repete, falar sobre política, mas a política e não o partido político, partidário, e trazer alguns esclarecimentos, como a gente está falando, política, poder, sistema, cultura. Acho que esse vai ser o pilar. Isso, o tom da conversa. Né? Nesses 4 itens que são os essenciais aí que a gente está debatendo, né? E que eu acho que é o que gira a política em si, que é a política, o poder, o sistema e a cultura. Isso, exatamente, nossos comportamentos, tanto de quem está eleito quanto daquele que elege. Não basta ser eleitor. Eleitor é apenas uma fragilidade institucional, uma condição institucional, um elemento de ato de voto. Ser cidadão é muito mais do que ser eleitor. Um cidadão, quando vota,
ele olha para as outras pessoas e sabe que o voto dele tem efeito sobre os outros, que é um ato privado de efeito coletivo. Um eleitor pode transformar o seu voto em mercadoria. E infelizmente acontece muito. Não sei o quanto acontece, o quão acontece, com qual frequência e intensidade, mas sabemos que acontece. E o mal, uma gota dele, contamina todo o bem. Com certeza. Professor, voltaremos na próxima? Certo, a seu dispor. Vamos lá, a gente volta então. Deixe nos comentários algum assunto que você queira tratar juntamente conosco aqui, professor Sérgio sempre disposto aqui a debater essa questão que a gente está falando de política como política e não partidária, o poder, o sistema e a cultura, né? Que posso dizer que são tudo junto, uma depende da outra, mas tratadas de formas diferentes. Isso, tudo junto e misturado. Nós temos que fazer a análise, separar cada um deles para entendê-los. E aqui é a nossa função, né, professor? Explicar direitinho, de forma que o pessoal possa entender essa diferença, né? Que a gente está tanto falando de política e o político, o sistema, a cultura e o poder, que infelizmente muitos só buscam o poder e o seu poder. Poder para si, né? Isso. Voltamos? Falamos então no próximo programa, não perca. A gente volta aí falando então sobre essa questão da política, do poder e muito mais aqui no programa para você, que a gente tem aí. A nossa função é buscar esclarecer e sim trazer esclarecimento a todos. Falamos!